O século XX foi um período marcado por muitas incertezas. A política instável da Guerra Fria, as crises cíclicas do capitalismo e as duas grandes guerras. Mas foram estudos científicos realizados a partir do começo daquele século que colocaram definitivamente em xeque muitas verdades até então absolutas. Agora você vai saber como a física moderna ajudou a mudar os rumos da história no século XX e como suas descobertas continuam presentes em nosso dia a dia. Vamos lá? A física e o cotidiano, agora você vai entender como age a natureza em volta de você. Teorizando, experimentando, aplicando, não tem como você não compreender. Velocidade, astronomia, relatividade, quantidade, energia, eletricidade, medidas, tamanhos, imagens e sons, em todas as cores, em todos os tons. Deciframos o universo de A a Z, isso tudo feito pra você. A física e o cotidiano. Ah, não acredito. Sempre que chega a minha vez, acaba a goiaba. E é a única fruta que eu gosto. Ah, tudo bem, Julinha. Eu aceito dividir a minha com você. Nossa, esse pedacinho de nada não podia ser menor, não? Bom, se você quiser, o Lilico ainda pode cortar essa metade ao meio, né? Aí a metade da Ah, metade. engraçadinho. Interessante isso que o Paulão falou, hein? Pois eu achei a piada péssima. Não é isso. É que essa conversa me fez pensar numa coisa. E se fôssemos cortando a goiaba em pedaços cada vez menores, como disse o Paulão? Será que chegaríamos num pedaço tão pequeno que não pudesse ser mais cortado? Cara, claro que não. Tudo pode ser cortado, por menor que seja. Basta você ter uma faca adequada. Não é bem assim, meu precipitado aluno Paulão. Professora Aroeira. Jovens, e as frutas, como estão? Eu detestei, professor. Estou por quê, Julinha? Você adora goiaba, eu vi no cardápio e tem goiaba. Tinha, professor. Tinha, né? Eles comeram tudo e não deixaram nada pra mim. Na verdade, eu ia dividir a minha com ela, professor, mas aí... Ele queria me dar um pedacinho de nada. Acho que não tem nada menor do que isso. Mal agradecida. Desculpa, Julinha, não quero te contrariar, mas o Paulo tem razão. Essa goiaba ainda podia ficar cada vez menor se for dividida várias vezes. Aí, não disse? Tudo pode ser dividido infinitamente. Calma, Paulão, não foi isso que eu disse. É verdade que toda a matéria pode ser dividida em frações cada vez menores. Mas depois de muitas divisões, chegaríamos a algo indivisível. Indivisível? Bom, acho que está na hora de vocês saberem um pouco mais sobre a estrutura dos átomos. A matéria é formada por átomos. O número de átomos de uma simples gota d'água é quase 7 trilhões de vezes maior do que toda a população atual da Terra. Os átomos possuem um núcleo e uma eletrosfera. Dentro do núcleo existem prótons e nêutrons, e na eletrosfera se movem os elétrons. O núcleo, apesar de conter a maior parte da massa do átomo, é muito pequeno. Para se ter uma ideia, imagine um Maracanã, no Rio de Janeiro. Se um átomo fosse do tamanho do Maracanã, o núcleo atômico seria do tamanho de uma formiguinha ou no máximo de uma bola de gude colocada no centro do gramado. Ou seja, o átomo é basicamente formado de vazio. Curioso. Então a matéria é formada basicamente de vazio. De fato, Lilico. Não é curioso? Mas, professora Aroeira, quem descobriu os átomos? Bom, Cris, há milênios os pensadores já pesquisavam a matéria. Como os gregos, por exemplo. Para Tales de Mileto, todas as coisas eram formadas pelo elemento água. Já Anaxímenes achava que o elemento formador de todas as coisas era o ar. Xenófanes acreditava que o elemento primordial do cosmos era a terra. E Heráclito acreditava ao fogo a posição de elemento mais básico. Mas foi Demócrito o responsável pela teoria atomista. Mas o senhor ainda não respondeu a nossa pergunta. É ou não é possível dividir o átomo? E como um átomo se liga ao outro? Calma, eu vou responder. A ideia do átomo começou na Grécia por volta do século V a.C. O prefixo "a" significa não. E tomos significa partes.
Então, átomo quer dizer aquilo que não é divisível. Quase 2000 anos se passaram até que o inglês John Dalton retomou a ideia do indivisível. Em 1808, Dalton escreveu um livro chamado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual apresentou a teoria atômica moderna. Ele afirmava que toda a matéria era formada por um número incontável de partículas indivisíveis e indestrutíveis. O grande mérito de Dalton foi avaliar as características e tamanhos relativos dos átomos, mostrando como eles poderiam se combinar e formar substâncias químicas, como a água. Mas as ideias de Dalton não foram aceitas facilmente. Vários cientistas de destaque acreditavam que os átomos eram pura criação mental, porque não eram percebidos pelos sentidos e nem captados pelos equipamentos. A primeira prova teórica da existência dos átomos foi dada por Einstein em 1905, ao explicar o movimento browniano. Mesmo assim, atraiu pouca atenção e passou despercebida. A grande mudança viria mais tarde, em 1919, com Ernst Rutherford. Depois de bombardear uma finíssima folha de ouro com partículas alfa, ele descobriu que o ouro era praticamente formado de vazios e sua massa estava concentrada em pequenos pontos distantes uns dos outros. Distantes dessa região circulariam os elétrons carregados negativamente, como planetas girando em torno do Sol. O modelo atômico de Rutherford carecia de melhorias que foram feitas pelo cientista dinamarquês Niels Bohr. Segundo o modelo de Bohr, os elétrons só podem ocupar órbitas bem específicas nas quais nenhuma energia é perdida. Mudanças de órbitas só seriam possíveis quando o elétron absorvesse ou perdesse pequenos pacotes de energia chamados fótons. Então, os elétrons é que fazem os átomos ficarem juntos nesse pedacinho de goiaba? Mais precisamente, Cris, são as forças de atração elétrica entre os átomos. Quando dois átomos se aproximam, seus arranjos de cargas positivas e negativas podem provocar a união dos dois, dando origem a uma molécula. Entendi. Agora sim a coisa faz sentido. É irado, hein, professor? Demais. Fico feliz que vocês tenham entendido. Conhecer a estrutura do átomo é o primeiro passo para compreender a física moderna e a história do homem a partir do século XX. Bom, foi isso, vou ter que ir. Vou dar aula no segundo andar. Gente, eu sei, a matéria é ótima, é fascinante, mas eu tenho que dar aula. Aproveitem e pesquisem, estudem juntos, tá? Até a próxima. Tchau. Tchau, mais, professor. Valeu.